O capítulo começa com um novo flashback da origem de Renai. Vemos Swallow falando sobre o primeiro encontro com a Homúnculo, falando que decidiu levá-la para a masmorra porque parecia ser obra do destino. Patrick questiona se isso significa que aquela pequena garotinha possuía todo o conhecimento sobre pesquisa de homúnculos, pensando que ela possuía força mental para lidar com qualquer coisa, já que conseguia se manter calma dentro da masmorra mais perigosa do mundo. Ele questiona Swallow sobre o que ele fará com ela, e Swallow responde que vai deixar ela viver na masmorra, pois ela parecia ter muito talento, sugerindo ensiná-la a lutar, e se não funcionar, deixar que sirva como empregada, incumbindo ao pobre Cavaleiro da Morte a tarefa de ensino. Patrick questiona o nome da garota, que responde ser Lello, mas o Cavaleiro da Morte acha que não é o suficiente, então Swallow dá a ela o segundo nome de Renai. Voltamos ao momento atual, onde Patrick reclama com o nosso chefão sobre a situação atual. Ele questiona, irritado, se Swallow dançou loucamente no meio da vila, para o chão ter tremido até o núcleo antigo. E então pergunta o que significava a criança que ele levou para a masmorra, pensando que ele a sequestrou. Swallow começa a explicar o ocorrido, que ele encontrou Renai em uma vila humana, e fala que talvez eles estivessem restringindo e limitando a garota. Patrick zomba, dizendo que se ele foi rejeitado, não precisa falar de forma tão poética. Swallow brinca, dizendo que Patrick teria que usar um uniforme de empregada a partir de agora, ao que o Cavaleiro da Morte responde que já está com a carta de demissão pronta. Ele questiona o que farão, já que a Homúnculos ainda não retornou. Swallow responde que terão que esperar, pois não sabem se ela realmente irá voltar. Patrick se retira, pensando que é melhor deixar o chefe sozinho quando ele está nesse estado, mas nota que Renai estava entrando na sala. Ele vê que ela está com um olho diferente e que Swallow estava mantendo um dos olhos fechado, pensando que seu chefe finalmente enlouqueceu ao dar aquilo para ela. Retornamos ao momento da salvação. Swallow fala que o olho da Homúnculo está totalmente arruinado e questiona se ela teria conseguido distinguir a Pedra do Amor se visse bem. Ele tira seu olho e fala que ela deve olhar direito e dar uma pedra real da próxima vez, ao que ela responde que sempre estará ao lado do chefão. Enquanto isso, na sala daquele chefe, uma criança acorda. A pequena rainha demônio, Mels, se pergunta onde está, e ao olhar para o lado, encontra um esqueleto afiando suas lâminas, o que a faz acreditar que se trata do Anjo da Morte que veio lhe buscar. O suposto Anjo da Morte esclarece a situação, dizendo que eles estão no núcleo antigo, fazendo Mels brilhar ao entender que o esqueleto era o famoso Cavaleiro da Morte Patrick. Ele chuta uma massa negra que estava um pouco atrás, gritando para o chefe acordar. Swallow nota que a criança acordou, enquanto ela se ajoelha para prestar seus respeitos ao grande dono do núcleo antigo, gritando sua adoração à besta antiga que se ergue acima de todos. Suando de nervosa, ela se apresenta tal como ela fez no seu castelo, mas o nosso chefão repete cada palavra ao mesmo tempo, mostrando que já decorou seu bordão. Ela pergunta se o Sr. Osvaldo contou isso a ele, e pergunta onde ele estava, pois lembrava dele punindo os humanos em Liase e recuperando a Berridin Feng. Ao que Swallow responde que era ele mesmo enquanto soa frio. Ele repete que ele era o Osvaldo, fazendo Mels pensar que tipo de desgraça ela esteve mostrando ao grande Sr. Swallow nesse meio tempo. Enquanto o escarcéu continuava, o Cavaleiro da Morte entra na conversa, questionando o que ela quis dizer com punir humanos, e pergunta o que foi que o chefe da masmorra não contou. Enquanto isso, na saída do núcleo antigo, na borda da floresta Grapênia, uma mulher colhe ervas medicinais enquanto fala que as pessoas da vila disseram para não entrar lá, mas havia uma abundância de cogumelos e ervas dentro da floresta. Ela escuta um som e nota um garoto caído na saída da masmorra. Notando que ele estava machucado, grita para ele aguentar, enquanto busca por ervas na bolsa. Mas ela acaba sendo agarrada e devorada por Nifrin,
que vai em direção à vila. A masmorra é um campo de batalha. Para sobreviver num campo de batalha, há várias virtudes que se deve possuir. Uma dessas virtudes é manter um nível mínimo de tensão. Alguém pensa. Enquanto vemos Renai cochichando para Mels, falando que já mencionou várias vezes que silêncio é uma regra básica no quarto de Lord Swallow. Em contraste com isso, Mels berra que é uma criatura livre da masmorra e só foi para lá falar com o chefão. A nossa homúnculo insiste que o chefe está dormindo, enquanto mede forças com a rainha demônio, até que Mels toma sua forma adulta, afirmando que ela é necessária até que o chefão consiga dormir confortavelmente, e que planejou compartilhar seu calor com ele, e que Renai era muito inflexível e conservadora nesse aspecto, a chamando de boomer, a deixando de xerecas, começando uma perseguição no quarto do grande chefe. Patrick observa o confronto enquanto pensa sobre manter um nível mínimo de tensão. Swallow reclama que não consegue dormir por causa do barulho, ao que o Cavaleiro da Morte fala que ele não estava em posição de reclamar, já que, graças a um certo alguém, o lado de fora estava uma bagunça. O chefão questiona se estava tão ruim assim, e Patrick questiona se ele não leu nenhum dos jornais que ele lhe deu. Ele explica que, devido a uma mobilização forçada das tropas para fortalecer a capital imperial, Liase, as aldeias estavam sendo devastadas por monstros, e que, além disso, o Lorde de Hastings se mandou de arrasta, e como resultado, Hastings estava totalmente paralisada. Ele finaliza dizendo que pesquisou nos jornais humanos das últimas 3 semanas, mas não havia nenhum artigo sobre Hastings, perguntando se o chefão sabe o que isso significa. Swallow pergunta o que ele achava sobre isso, e o Cavaleiro da Morte fala que talvez Hastings esteja isolado de todas as interações com o exterior e que a ausência de qualquer notícia de uma vila que sofreu danos catastróficos não é um bom sinal. No entanto, o núcleo antigo depende de Hastings, já que, se eles puderem ficar de olho nessa vila, poderão saber o tamanho dos grupos de subjugação e quando eles tentarão desafiar o núcleo antigo. Patrick continua, falando que eles precisam ir para Hastings quanto antes, pois se demorarem mais, não sabe o que poderá ocorrer. Swallow fala para o Cavaleiro da Morte que tem uma viagem segura e que não se esforce demais, enquanto implora mentalmente para não ser chamado. Patrick dá as costas, falando que voltará o mais rápido possível, alegrando nosso chefão, que pensa que só precisava dizer para ele ir e que agora pode dormir um pouco. Mas, alguns passos depois, o cavaleiro se vira lentamente, perguntando se o chefe não acha que seria difícil para ele ir sozinho, dizendo que acha que é melhor uma pessoa ir com ele. Swallow se vira desesperado, olhando para Mels e Renai. Ele pensa em Mels como candidata número 1, mas lembra da personalidade da Rainha Demônio, e aceita que, se mandasse ela, a vila poderia desaparecer para sempre. Renai se oferece para ir com o Cavaleiro da Morte, com certeza sabendo que o chefe só queria dormir. Mas Swallow pensa nela como uma extremista ainda pior que Mels, e que deixar ela parada estava ajudando, então ela deveria continuar assim. Patrick fala que, como eles não sabem quanto tempo vai demorar, que tal o chefe acompanhar na missão, tocando no assunto que o chefe estava tentando evitar. Ele tenta a sua última carta na manga, falando que ele é a melhor opção, mas infelizmente não pode mais usar a polimorfia, porque ele quebrou o bracelete de sei lá o que. Patrick fala que entende, se ele não tiver aquele bracelete, realmente não poderá ir, deixando Swallow esperançoso. Mas logo em seguida, vemos ambos caminhando fora da masmorra, enquanto o nosso chefe amaldiçoa o esqueleto, porque de alguma forma ele tinha outro bracelete. Patrick debocha,
pois o próprio Swallow falou que não podia ir só por causa do bracelete, e que, em outras palavras, se tivesse outro bracelete ele iria. Um pouco depois, eles estavam parados no portão de Hastings. Patrick comenta que seu chefe deixou um estrago notável para trás, e explica que existem 4 maneiras de detectar o quão ativa é uma vila humana. A primeira é vendo o quão lotada está o mercado. Eles observam que não tem ninguém. A segunda maneira é verificar quanta fumaça está sendo produzida pelas chaminés, mas já está muito tarde para isso. A terceira maneira seria verificar quantos grupos de subjugação estão ativos no painel de subjugação, mas Hastings não tem isso, os levando para a última forma, a estalagem e a praça. Eles abrem as portas e notam um salão empoeirado, fazendo Patrick pensar que isso é o pior, pois mostra que a vila não está operando normalmente de jeito nenhum. Enquanto isso, em algum lugar, vemos pilhas de corpos por todos os lados. De repente, eles começam a se mover, enquanto um homem encapuzado fala que todos trabalharam muito e que, depois de passarem por Hastings, vão para Liase, a capital do Império e coração do território inimigo. A criatura, que parece um Lich, fala que a humanidade está mais fraca do que nunca diante da calamidade negra, e que isso faz ser o momento adequado para destruir o Império. De volta à estalagem, Patrick fala que a vila deve estar completamente isolada para a estalagem estar tão vazia. De repente, surge um homem no segundo andar da estalagem, perguntando quem são eles, se intitulando dono do lugar. Ele pergunta o motivo deles estarem lá, enquanto segura um machado, tremendo igual vara verde. Patrick fala que é um cavaleiro do time de subjugação do Cão Negro de Pitarion de Netrange, pensando que o dono suspeita que eles sejam assaltantes. Ele fala que eles precisam de uma refeição e um lugar para dormir, ao que o dono se desculpa, falando que eles não podem oferecer uma refeição e nem mesmo têm um quarto pronto, o que Patrick entende ser culpa da calamidade negra. Ele arremessa uma moeda de ouro e pergunta para o dono o que ele acha, se ainda assim os quartos não estão prontos, mudando completamente o tratamento que eles estavam recebendo. O dono questiona quem era a outra pessoa que seguiu o cavaleiro, e Patrick responde que era o seu escravo e que eles podiam dividir o mesmo quarto. Pouco depois, Swallow se joga na cama, falando que isso é muito melhor do que o lugar onde ele ficou em Liase. Ele questiona Patrick o porquê de ser chamado de escravo, e se ele não pensou em algo melhor. O Cavaleiro da Morte fala que, do jeito que ele estava vestido, seria tratado como um mendigo pelas pessoas, então era melhor ser tratado como um escravo. Ele fala que, como um mendigo, nunca se sabe quando alguém vai puxar briga, mas como escravo, teriam que mexer com seu mestre também. E como o Swallow nem se dá trabalho de trocar de roupa, então foi a melhor opção. Patrick fala que vai sair um pouco e pede para o nosso chefe descansar. De um ponto alto da vila, ele pensa que a razão para a calamidade ter caído sobre Hastings, a família real, precisava de alguém para assumir a responsabilidade pela calamidade e pelas falhas sucessivas na subjugação do núcleo antigo. Ele pergunta quem era o novo Lorde de Hastings, pensando se os descendentes do conde realmente herdaram o título, enquanto invade a mansão do conde. Enquanto desvia dos guardas, ele pensa que está sentindo algo que parece que os humanos não sentem. Ele encontra uma porta que exalava o cheiro de cadáveres e decide explorar. Enquanto isso, Swallow pensa que é bom dormir em uma masmorra fresca, mas que dormir em uma cama de vez em quando não era nada mal. O dono da estalagem bate à porta para oferecer uma refeição aos personagens. Ele fala que, como o cavaleiro pagou um preço alto, ele queria retribuir na medida do possível. Enquanto vão para o salão da pousada, o homem se desculpa por não poder preparar muito, ao que Swallow questiona se a situação em Hastings era tão ruim assim.
O dono fala que, depois da calamidade, todo o tráfego para a vila foi cortado. Quem viu o acontecido perdeu a razão e os corpos dos mortos de fome se enfileiravam nas ruas. Ele recomenda que Swallow e Patrick vão embora logo, pois ele fará o mesmo, e que ele deve saber o que acontece com uma pessoa quando encurralada. Vemos uma criança entrando pela janela da pousada. Ela pensa que as pessoas que se hospedaram lá são com certeza forasteiros, por escolherem ficar mesmo com a vila nesse estado. E que, além disso, aquele era o quarto mais caro, então com certeza eram pessoas ricas. Mas logo ela muda de ideia, vendo os trapos fedorentos que estavam em cima da cama. Ela começa a revisar o quarto, mas não encontra nada, até que, quando começava a se desesperar, encontra algo em uma gaveta. Um pouco depois, Patrick retorna, explicando que pretendia dar uma olhada no Lorde, mas que voltou de mãos vazias graças à segurança. Ele pergunta se o chefe descobriu algo, e Swallow responde que a vila foi isolada do mundo exterior e que o dono da pousada não sabia muito. Patrick fica admirado pelo seu chefe ter sido útil nesse momento, e fala que eles irão buscar pistas juntas no dia seguinte. Então ele nota que as duas janelas do quarto estão abertas, e fala para o chefe tomar cuidado para não ser roubado. Mas Swallow fala que não tocou na janela, fazendo eles perceberem que suas coisas sumiram. O chefe fala que seu casaco feito pela Renai sumiu, e pergunta o que roubaram no Cavaleiro da Morte, ao que ele responde que foi a sua costela. Em um beco, um homem chama por Rosalina, e fala que já havia avisado para não andar por aí quando escurece. A criança fala que foi pelo bem de todos, mas o homem a repreende por gastar energia à toa, podendo acabar com mais fome. Outro homem surge da sombra, repreendendo Toth, falando para não ser muito rígido, pois ladrões não podem ter medo do escuro. Mas ele também acaba repreendendo Rosalina, falando para pensar antes de agir, sobre o mal que ela pode causar a eles, dizendo que esse lugar era diferente da casa que a acolheu carinhosamente. Ela mostra os itens que roubou e fala que pegou do quarto mais caro da pousada, supondo que deva ser um item raro. O líder do grupo fala que aquilo era um osso humano, assustando a garota, enquanto Todd questiona se ela esteve roubando túmulos. O líder fala que aquele deve ser um osso usado para passatempo ou para fins mágicos, e completa dizendo que o mundo está cheio de lixo que amputa membros de escravo para fazer ornamentos, enquanto pensa que, se for de algum estudante de necromancia ou magia negra, é ainda mais perigoso. Ele pega o casaco e pensa que é muito suspeito, e que essa roupa parece algo que um mendigo usaria de tão surrado, mas o tecido era de primeira qualidade. Ele escuta um som vindo do casaco e pensa que a pirralha nem checou os bolsos, onde eles encontram uma bolsa de moedas de ouro. Os bandidos começam a se animar, mas o líder grita que não era hora de ficarem felizes. Ele pensa na situação, com clientes se hospedando em uma pousada de luxo de uma vila abandonada, roupas com tecido de luxo, uma costela humana e grandes quantidades de ouro, e fica certo de que mexeram com algo que não deveriam. Nesse momento, Patrick e Swallow surgem, cumprimentando os ladrões e falando que vieram recuperar seus itens. E por hoje é só, gente fina. Se vocês curtiram e assistiram até aqui, considerem se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que vocês acharam. Se eu devo continuar narrando ou se eu trago de volta o nosso bom e velho amigo Antônio. Tá com vocês agora. Até a próxima.